Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que acompanham a comunidade católica Obra de Amor, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão da Palavra de Jesus, da Palavra do Senhor, que para nós sempre, em todos os instantes, deve ser um verdadeiro sinal de esperança. Que nós possamos, por um instante, entregar nossos corações ao Senhor e que em oração nós permitamos que o Senhor nos acolha e haja na nossa história. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Conceda-nos, Senhor, o ardor missionário para que possamos percorrer a terra, seguindo sempre os passos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, o calendário da Igreja é diferente do calendário civil, por isso nós podemos dizer que nós estamos na última semana do ano litúrgico. Nós celebramos o último domingo do tempo comum, 34º domingo do tempo comum. Estamos na 34ª semana desse tempo ordinário, por assim dizer, comum no calendário litúrgico, nos aproximando já do primeiro domingo do Advento, o que marca para a Igreja o início do ano litúrgico, do próximo ano litúrgico, ou seja, o ano novo para a Igreja. E nesse momento da liturgia, nessa última semana, nós podemos perceber que as reflexões que as Sagradas Escrituras nos dão, nas leituras que nos são indicadas pela Santa Igreja, elas nos transmitem uma realidade que vai além desse mundo. É uma realidade escatológica, ou seja, uma meditação sobre o fim dos tempos, mas não apenas em relação a esse fim, mas ao recomeço para o qual nós estamos destinados na graça divina, logicamente, para que uma nova vida possa ser vivenciada por cada um de nós. E para que nós possamos meditar um pouco sobre essas realidades, que nós possamos hoje meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 20 ao 28, e vai nos dizer assim a Sagrada Escritura: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só de pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Focando um pouco nessa primeira parte, porque o final desse trecho do Evangelho de São Lucas é o mais importante para nós, mas convém dizer aqui que, muito provavelmente, o escritor sagrado, o apóstolo, o seguidor dos apóstolos, Lucas, que não era propriamente um apóstolo, mas era seguidor de Paulo, um dos discípulos de Paulo, ele vai nos dar aqui uma realidade que retrata as dificuldades pelas quais a cidade santa de Jerusalém passou.
Provavelmente essa narração já demonstra a queda de Jerusalém pelo Império Romano. E imagine o choque, imaginemos o choque, imaginemos o sofrimento, quão horrível foi o povo judeu, o povo que lá residia, considerando a sua cidade sagrada como protegida por Deus, como destinada a ser o centro de toda a fé judaica, ser arrasada, literalmente arrasada pelos romanos. E no momento da redação, muito provavelmente, essa destruição já tinha ocorrido. Então essas palavras carregadas de dor, de sentimentos de tristeza, elas vão mostrar um pouco dessa realidade da destruição real que aconteceu na cidade de Jerusalém. Mas podemos perceber que ela vai além, porque muitas vezes a cidade de Jerusalém prefigura a própria igreja. A igreja que é fustigada, perseguida, atacada pelos seus inimigos, seja por aqueles que não guardam a fé, seja por aqueles que não têm fé, ou mesmo por aqueles que se dizem membros da Santa Igreja, mas que, na verdade, buscam realizar e propagar as suas próprias ideias, as suas próprias conveniências. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus é muito claro e a Sagrada Escritura sempre é muito sincera. Em nenhum momento o Senhor nos enganou, dizendo que, ao fazermos a opção pela fé nele, estaríamos preservados do sofrimento, não. Mas que, apesar dos sofrimentos, pela sua graça, nós seríamos capazes de ir além. Eu e você, querido irmão, querida irmã, independente dos nossos problemas, independente da gravidade das situações pelas quais passamos, nós somos capazes de ir além. Mas diante de tanto sofrimento, de tanta dor, como podemos ter fé de que nós conseguiremos superar tudo isso? E aqui entram os dois últimos versículos da passagem. A passagem de hoje, Lucas capítulo 21, do versículo 20 ao 28. Essa narrativa de todo esse sofrimento e dor vai até o versículo 26. A partir do versículo 27, nós começamos a ter um vislumbre diferente. Então, eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Queridos irmãos, a esperança é a chave de leitura para essa reflexão. É a chave de leitura para essa leitura. Ou seja, o principal aqui é demonstrar que a vida, ela encontra um meio, pela inspiração e pela força do Criador. Apesar de toda essa destruição, apesar de todo esse sofrimento, de toda essa agonia, de toda essa tragédia, eis que virá um tempo em que eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Por isso que nós devemos, com coragem, com destemor, crendo em Jesus, no seu senhorio, afinal de contas, nós celebramos no último domingo do tempo comum a festa de Jesus, Rei do Universo. Nós vemos que, durante a história, é muito comum os súditos darem a vida por seus reis. Mas é extremamente raro que o rei dê a vida por seus súditos. E é único na história que o próprio Deus, Jesus Cristo, dê a vida pelos seus, pela criatura, pelos seus filhos, pelas criaturas que ele adota como filhos, como eleitos, como aqueles que deveriam ser servos, mas que ele adota e acolhe como amigos. Portanto, queridos irmãos, diante das situações difíceis, que nós possamos erguer a cabeça,
porque a nossa libertação em Cristo, ela será próxima. Ela ocorrerá em tempo próximo, em futuro próximo. Tenha fé nisso. Não porque eu estou dizendo, mas porque a palavra nos dá a certeza que no momento oportuno o Filho do Homem virá numa nuvem com grande poder e glória. E se nós formos fiéis, daremos abertura para que esse poder e essa glória sejam resplandecidos na nossa vida, na nossa existência. E possamos dar testemunho com esperança, porque a nossa libertação nele estará próxima. Que juntos possamos orar uns pelos outros para que, unidos como irmãos, superemos esses momentos de tribulação, mas na certeza de que, independente de qual ela seja, o Senhor é maior do que ela, é maior do que tudo. Queridos irmãos, que possamos, como irmãos, seguirmos juntos e vivenciarmos esse senhorio na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, siga a Comunidade Católica, Obra de Amor, e compartilhe esse vídeo para as pessoas que, nesse momento, passam por tribulações e precisam desse sinal de esperança do próprio Senhor Jesus. Um grande abraço. Até mais.